Oi pessoal, tudo bem? Então, para quem não sabe, muitos já sabem, eu tô prestes a fazer uma viagem, tá? Nessa viagem, então, vou ter que comprar algumas coisas e uma das coisas, assim, que eu tô tentando me programar pra usar e até pra compartilhar com vocês qual é que vai ser a minha experiência são a questão dos cartões, tá? E das contas internacionais. Então, hoje eu quero mostrar pra vocês algo que eu pedi, que são esses 3 produtos, que é o cartão da Revolut, da Nomad, que é bastante conhecida, e da Wise, tá? Sei que a Nomad e a Wise são muito mais populares aqui no Brasil, mas muita gente também conhece o cartão da Revolut, que é bem popular na Europa, tá? Como a Europa faz parte dos meus planos, eu decidi, um pouco por curiosidade, um pouco para mostrar para vocês o que é mais prático, o que funciona melhor e quando usar cada uma dessas coisas, eu resolvi pedir os 3, né? E no decorrer da viagem eu vou poder ter mais insights, né, do que funciona melhor, do que pode ser melhor para você também, né? Talvez você tá prestes a fazer uma viagem, ou talvez só tá buscando uma conta para guardar dólares, enfim. Então, eu quero estar mostrando para vocês direitinho como é que foi. Então, eu tô aqui com os 3. Eu esperei que os 3 chegassem por correio. A gente baixa o aplicativo deles, faz uma conta, faz um cadastro e contas são abertas, tá? E com esse cadastro, com essas contas, você pode solicitar o cartão, tá? No caso da Nomad, aquela bem popular aqui no Brasil, eu precisei pagar $20, né? Porque pelo envio, enfim. Já a Revolut e a Wise foi gratuito, então eu não precisei pagar nada por elas. Demorou aproximadamente uns 15 dias. Eu acho que a que mais demorou foi o da Nomad, que tinha como, acho que eram 10 dias no aplicativo e demorou 15 dias. E as demais foram bem rápidas. A Revolut e a Wise também foram bem rápidas, tá? Vamos abrir os cartões. Eu fiquei esperando para mostrar para vocês. Então, pessoal, vamos ver. Vou começar pelo da Nomad, tá? Tem olha só que bonitinho, um envelope assim, tá? Bem clean. Aí vem Descubra um Mundo de Possibilidades, né? O slogan deles, o logo deles, né? Da Nomad. E aí o cartão é assim. Ele vem assim, tá? E dentro deste envelope, explore novos caminhos na sua vida internacional. Né? Tem um número para suporte e vem o cartão assim, um cartão Visa, tá? Eu já vou falar das diferenças entre as contas e quando talvez convenha usar cada uma delas. Deixa eu pegar aqui o cartão. Ele veio colado. Aí vem com um número atrás, que é o número do meu cartão. Né? Meu nome veio certinho. Olha aqui, é um milagre, porque meu nome é meio estranho, né? E esse foi o da Nomad. Vamos ver os outros. Bom, o segundo cartão é o da Wise, tá? A Wise eu já venho usando faz bastante tempo. É o que eu tenho mais... que eu já usei mais vezes, né? Que eu tenho mais experiência. Vamos ver. Ele vem dentro de um envelope. Um envelope verde-limão. Assim. E ele vem colado, ó. Dentro do envelope. Só ver se tem alguma informação. Algumas instruções de como ativar o cartão. O seu cartão chegou. Bom, nesse caso, como eu já uso o Wise, eu acredito que seja só ativar ele no aplicativo. O aplicativo tem uma opção de cartões. E ele também veio colado. Cartãozinho da Wise, olha que bonito. Visa também, tá? E aqui atrás vem um código também, né? Enfim, não vou mostrar. Mas vem um código e vem um número de suporte. Agora vamos para o terceiro. O Revolut, ele talvez não é conhecido por muitas pessoas, mas é uma opção que é bom você conhecer caso você vá para Europa, que eu sei que ele é bem popular lá. Eu já tenho o aplicativo, já ativei a conta e ele vem nessa embalagem assim, meio origâmica. Mas olha. E One Card, All Things Money. Seu não tem muito mais. Só algumas informações. E o cartão, pessoal, da Revolut tem uma particularidade que você escolhe como é que você vai querer ele. Deixa eu descolar ele aqui.
Ele vem assim, ó. Deixa eu ver aqui onde tá a câmera. Aqui, Visa também. Revolut, ele vem nessa cor assim, meio metálica, rosa e roxo. Mas você consegue escolher tanto o desenho, você pode montar ali na página, vai ter vários ícones, e você consegue escolher ele, e a cor também, se eu não me engano, acho que tinha 3 ou 4 opções de cor, eu escolhi essa aqui, botei um logo ali de um planetinha, com uns passarinhos, né, eu tô sempre com a cabeça assim, no mundo da lua, e atrás vem também um código, deixa eu ver o nome, sim, veio tudo certinho, atrás vem um código também, né, aqui, e é isso. Então esses são os 3 cartões. Deixa eu pegar aqui. Ó, olha que bonitos. Bonitos. O da Wise tem como se fosse um chanfro ali. Se você consegue observar aqui. Eu sempre acho que a câmera tá do outro lado. Mas ali, ó, vem um chanfrinho. Tá? Bem bonito. Essas cores são bem fortes. E esses vão ser os 3 cartões que eu planejo estar usando na viagem. Tá? Agora vamos ver algumas características de cada conta, para você poder escolher o que funciona para você e o que não funciona para você, tá? Eu fiz uma colinha para ficar mais fácil, porque é bastante informação, eu não queria confundir nenhuma. Vamos começar então pela Nomad, tá? Bom, a Nomad, pessoal, é uma conta de dólares para brasileiros. Ou seja, nela você vai ter um saldo em dólares, tá? As vantagens dela é que você fica com o seu saldo em dólar, então ele fica protegido, né, de muitas oscilações como a inflação, em comparação ao real, né, você consegue proteger um pouco mais o seu patrimônio. Ele tem um IOF reduzido em compras internacionais de 1,1% a 5,38% no cartão brasileiro. Você pode sacar dinheiro também nos Estados Unidos, tá, em caixas eletrônicos lá. Podem ter algum custo para fazer saques, mas você tem essa possibilidade nos Estados Unidos. Você também pode subir mais saldo para sua conta, recarregar saldo na sua conta através do Pix. Eu já carreguei com o Pix, ou até mesmo com um cartão de crédito. Você compra os dólares, né? Vai ter uma taxa ali, vai mostrar para você o valor, e aí você vai comprar e vai subir em dólares na sua conta. E algumas desvantagens da Nomad, né? Dependendo do que você esteja buscando, é que ela não vai suportar outras moedas. Eu acho que essa é a principal coisa que você precisa saber, é que a Nomad ela não tem outras moedas. As tarifas, né, como eu mencionei, para os saques. A taxa de conversão pode ser maior do que no Wise ou na Revolut. E aqui tá, olha só, algo que eu já mencionei, mas que o cartão físico pode demorar em chegar. E é por causa da questão, né, dele ter sido enviado, né, para o Brasil. Então, isso é uma desvantagem. Quando usar, né, o cartão da Nomad, se você precisa de uma conta em dólar, né, para guardar dinheiro, para fazer compras internacionais ou para realizar saques nos Estados Unidos, né, talvez alguém pode recarregar para você, ou enfim, você só retira aí, pagando uma taxa. E caso você queira investir no mercado americano. Bom, a segunda conta, né, que eu já vou falar sobre perguntas frequentes, mas a segunda conta que a gente vai falar agora é a Wise, tá? Essa aqui, não quero dizer que ela é minha favorita, mas é a que eu tenho mais afinidade por uma questão de uso. Acho que a principal vantagem da Wise é que você consegue usar, diferente da Nomad, várias moedas. Então, na minha conta, por exemplo, eu tenho, dentro da conta tem uma subdivisão, né, que é para dólar, uma para real, uma para, não sei, euro, enfim, tem várias moedas. Tem uma taxa de câmbio real sem sobrepreço. As transferências são bem rápidas e baratas, tá? Eu costumo, às vezes, mandar dinheiro e chega no mesmo minuto, né? Eu acho que são 1 ou 2 vezes eu consigo transferir e chega no mesmo momento. Se eu faço muitas transferências, aí sim, às vezes demora um dia mais ou menos para chegar, ou até um pouquinho mais. Se você for bem estratégico, com isso deveria alcançar, se você não precisa fazer muitas transferências. O cartão físico e o virtual, né? O virtual, digamos, que é o que você consegue colocar no seu Google Pay e no Apple Pay. Eu uso muito no meu celular, então eu só configuro ele, encosto com o NFC e pago. Aí simplesmente é debitado da minha conta. E eu tenho que autorizar com a minha digital, né? No meu caso, tem
uma barreira, né, de segurança, então não tem perigo dele ser usado sem eu autorizar. Então isso é bem prático, eu uso bastante. Usava na Argentina, aqui no Brasil também já usei várias vezes e funciona perfeitamente. Depois é debitado da minha conta, né? Eu tenho que só carregar na moeda que eu quero usar e ele passa direitinho. Tem IBAN europeu e conta nos Estados Unidos e também em outros países. As desvantagens da Wise, tá? Pontos negativos da Wise. Ele tem uma taxinha para você fazer conversão entre moedas, ou seja, se eu tenho dólares e eu quero transferir para reais, vai ter uma taxinha, não vai ser 100% do valor que eu mandei, ele vai ter um desconto de 0,4% ou 1%. Não dá para fazer investimentos, pelo menos que eu saiba, e eu não consegui ainda na Wise, não tem como eu botar ali numa conta que ela fique gerando, né, enfim, como na Nomad dá para fazer, não tem esse tipo de função. E alguns países têm restrições para saques com a Wise, tá? Na página deles tem listas de vários países que aceitam, que não aceitam, então é só para você ter uma ideia do que você pode fazer ou não com a Wise. Quando usar a Wise, tá? Quando você precisa movimentar dinheiro entre moedas diferentes, né? Que nem é o meu caso, que às vezes eu morava na Argentina, precisava pegar em dólar, aí eu mandava para real, e aí ficava naquele, né? Agora que eu vou viajar também, eu vou ir para países diferentes que usam moedas diferentes, então pode ser uma boa opção, alternativa. E quando você precisa pagar em vários países sem ter uma taxa de conversão muito cara, tá? E agora vamos para esse aqui, que talvez seja mais novidade aqui, que é o cartão da Revolut. É uma conta digital europeia, tá? Ele é bem popular lá, eu tenho amigos que moram lá, e eles sempre, né, falam que eles usam isso, deve ser como uma Wise e uma Nomad aqui pra gente, que é mais popular. Lá eles usam a Revolut. É como se fosse um banco, você tem outras opções, né, mas na Europa. Então, vamos ver algumas vantagens de usar a Revolut. Ele tem suporte a múltiplas moedas com conversões automáticas, ou seja, não tem que fazer o que eu faço, que é mandar o dinheiro para outra conta, esperar ele converter. Ele tem transferências internacionais sem taxas, dependendo do plano que você usa na Revolut. Permite investimento em criptos e outras ações, então é como se fosse um banco digital mesmo. E se você tem um plano pago, você também pode ter algumas recompensas e benefícios por fidelidade, né, do banco. E você pode fazer alguns saques gratuitos, dependendo do país, um determinado número de vezes. E desvantagens, tá? Da Revolut. Como é um serviço assim, como um banco, né? Tem algumas coisas que só estão liberadas para planos pagos. Você tem a opção gratuita, que é o que eu estou usando agora, mas também tem opções pagas. O suporte ao cliente deles é um pouco mais demorado. Como eu mencionei, tem limite de saques gratuitos. E quando usar a Revolut, tá? Se você mora ou vai viajar para a Europa, que é o meu caso, né? Que eu quero ver como é que vai ser essa questão lá. Talvez seja mais vantajoso usar a Revolut. Para investimentos e transações internacionais em diversas moedas. E se você quiser um cartão internacional com mais benefícios. Isso aí é uma boa alternativa para você usar a Revolut. Então, para fazer assim um resuminho. Quando usar cada um deles. A Nomad é o melhor para quem quer ter uma conta americana e guardar dinheiro em dólar. A Wise, para quem quer fazer muitas transações entre moedas, né? Quem está sempre viajando em diversos países, é mais prático a Wise. E a Revolut para quem vive na Europa ou quer ter um banco lá na Europa. Então, isso já responde mais ou menos qual é das perguntas mais frequentes que eu encontrei na internet. Tive um pequeno problema técnico. Perguntas frequentes sobre os cartões, tá? Qual é o melhor cartão? Depende, tá? Vai depender da sua necessidade. Não é que existe o que é bom pra mim. Vai depender muito do que você faça, o que é fazer com esse cartão. Se você quer guardar dinheiro, talvez em dólares, ou, né, investir em contas americanas, dos Estados Unidos, é a Nomad. Se você quer fazer várias transações internacionais, assim, entre moedas diferentes, Wise. E se você quer ter um banco um pouco com mais opções na Europa, uma conta lá, é o Revolut.
2. Tem anuidade nesses cartões? Não, em nenhum dos 3 tem anuidade atualmente. Olha bem a data do vídeo. Atualmente não tem que pagar nenhuma anuidade. 3. Posso usar o cartão no Brasil? Sim. Todos eles você pode usar aqui no Brasil, tá? Alguns vão cobrar alguma taxa caso você faça alguma conversão em reais, alguma taxinha. O único que você não consegue guardar em reais, ou seja, guardar dinheiro em reais, é a Nomad, tá? Por mais que seja uma conta que tem como objetivo atingir brasileiros, né? Ou seja, uma conta de brasileiros, ela não guarda em reais, só em dólares. Mas na Wise, na Revolut, você consegue abrir contas em reais. 4. Qual delas tem o câmbio mais barato? Pelo que eu estive buscando na internet, pelo que eu vi, é a Wise, tá? Ela cobra uma taxa pequena de 0,4 a 1%, sendo o mais vantajoso em conversões. Isso na cotação comercial. Consigo sacar dinheiro no exterior? Sim. Existem algumas limitações nesse quesito, tá? Na Nomad, você pode fazer saques nos Estados Unidos, uma taxa do ATM, né? Wise, você tem saques gratuitos, mas é limitado o número de saques que você pode realizar. E a Revolut tem saques gratuitos em planos pagos, mas você também pode ter alguns saques gratuitos no plano gratuito da Revolut. Qual o melhor suporte ao cliente? A Wise e a Nomad são as que ganham. A Revolut também pode ter algumas complicações no atendimento ao cliente. Nunca tive que usar, espero não precisar usar. Se você já precisou e deu problema, você me conta aí, por favor, como é que foi a sua experiência com esses cartões. Se você recomenda algum específico, me conta por quê, porque eu ainda não usei todos eles, né? Então na prática eu ainda não sei. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, se inscreve no canal para me ver fazendo essa viagem, ver onde é que eu vou e poder usar esses cartões aí na prática. Espero que só boas experiências. E se inscreve no canal. E vou deixar algum outro vídeo aqui para você olhar. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.